começar aqui, a gente já passo isso. Então, na aula de hoje, né, continuando essa série de rodas de conversa, vocês hoje vão ter a oportunidade de ter um contato, pelo menos virtual, né, com duas professoras do curso de vocês, que com certeza vocês vão ter contato, né? A Samara provavelmente agora nos próximos períodos, a professora Maria Rita um pouco mais para frente. E elas vão discorrer aí sobre esses conceitos, né, apresentados aí em tela, avaliação de impactos ambientais e geoprocessamento. A Samara um pouco mais na área de geoprocessamento e a Maria Rita um pouco mais na avaliação de impactos ambientais. Então, dispenso aí as apresentações da minha parte, fiquem à vontade, né, para conversar aí com os alunos. Tenho cronometrado de 20 a 30 minutos para cada um e no final nós abrimos aí para perguntas, certo? Então, agradeço muito a presença das duas nessa manhã, não tão fria, né? E é isso aí, vamos lá. Alguém gostaria de começar ou precisaria de começar por conta de compromissos posteriores aí? Indiferente para mim, tanto faz. Quer tirar para o ímpar ou na tônica? Quer ir por ordem do que eles vão ter contato? A Samara vai primeiro e depois... Pode ser. Posso Primeiro começar, então. a professora Samara, então, falando de geoprocessamento, e depois a professora Maria Rita falando de avaliação de impactos ambientais. Professora, à vontade. Pode compartilhar a tela aí que eu gerencio aqui. Também perguntas, tá? Fiquem tranquila que eu fico moderando aqui também. Eu só não sou a Maria Rota, viu? Maria... Nossa senhora, Maria, desculpa. Tô brincando. Pronto, não podia perder a piada. Pronto. Eu só tenho que esperar depois você parar de compartilhar para eu começar aqui. Compartilhar. Parei. Prontinho. Tá certo. Deixa eu colocar aqui. Preparei uma apresentação rápida. Vocês confirmam se estão enxergando aí a minha... Já está vindo? Pronto. Pode ir. Isso. Estamos vendo. Samara, fica à vontade. Tá bom. É só essa barrinha aí no final, tá vendo? Se você puder ocultá-la. Isso, agradeço. Pois não, bom, contigo aí. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, né, com o Rafael mais uma vez, com a Maria Rita, apresentando alguns conceitos de uma área que eu gosto particularmente bastante, tenho trabalhado aqui no Unifei. Sejam todos os alunos bem-vindos, ainda para aqueles que não me conhecem, ainda vão conhecer, né, eu ministro disciplinas provavelmente no próximo período para vocês, né, e aí eu vou trazer algumas dessas informações, algumas curiosidades, espero que consiga instigar, então, um pouco vocês nessa área que é tão poderosa e vem servindo aí de utilidade para várias finalidades aí no nosso cotidiano, tá? Eu gostaria também que, se vocês quiserem interagir, podem utilizar o microfone, pode ficar à vontade para a gente bater um papo aí, uma roda de conversa mesmo, sobre essas aplicações, tá? Então, não fiquem tímidos, podem interagir, que é um papo gostoso, é assim que a gente vai construindo aí o nosso conhecimento, certo? Bom, apenas só para, né, dar um panorama geral aí sobre mim, perdoe. Bom, eu me formei em engenharia cartográfica, né, então sou uma engenheira cartógrafa, para aqueles que não conhecem muita área, nunca ouviram falar, né, é um curso que geralmente é um curso antigo, mas que não é tão, hoje em dia está um pouco mais popularizado, mas na época ainda que eu estava cursando, era um curso um pouco desconhecido, pode ser que seja desconhecido por alguns de vocês, mas é aquele engenheiro responsável pela representação da superfície, entender todos os conceitos envolvidos aí para a gente poder gerar um mapeamento, elaborar produtos. Em 2014, eu finalizei o meu mestrado, também na área de análise espacial, com um sanduíche na Universidade de Alcalá, na Espanha. Em 2018, eu segui para o doutorado também, a minha área específica aí de especialidade é o sensoriamento remoto, mais especificamente na restauração de imagens de satélite, também fiz um sanduíche na Universidade da Califórnia, na Chapman University, com bolsa FAPESP, e em 2019 ingressei aqui na Unifei, então sou um pouco recente, não mais recente, mas 2019, e atualmente, hoje,
estou como coordenadora da engenharia hídrica e também ministro disciplinas de geomática. Depois vocês vão ver aí a relação geomática, geoprocessamento dessa área, tá? Então, um panorama só bem geral aí para vocês me conhecerem. Então, entrando agora no tópico da nossa conversa, provavelmente vocês já viram algum desses aplicativos. Já utilizaram algum desses aplicativos? Alguém? Você usar o microfone, falar, né? Provavelmente conhece. Já ouviram falar desses aplicativos? Sim, a Luísa falou que sim. Bom, e o que eles têm em comum entre si? O que vocês acham que ele tem em comum? O que eles têm em comum? Vamos lá, gente. Sei que está de manhã, vamos interagir. Mapeamento? Também, né? Mapeamento, a gente precisa de uma base cartográfica. Mas, basicamente, exatamente, Luísa, a nossa localização. Exatamente. WhatsApp, Uber, primeira vez que a gente instala um aplicativo desse tipo, a primeira coisa que ele vai perguntar lá nas notificações, independente de qual que seja o sistema, fala, eu posso ter acesso à sua localização? E a gente tem que dar lá um sim ou não, né? Então, essa localização, essa informação, ela é riquíssima e importante para esses aplicativos, seja para, no caso do Uber, para nos localizar, nos levar em algum lugar, então a gente coloca uma rota inicial, coloca um ponto de partida inicial e um ponto que é onde a gente quer chegar, e ele traça ali a rota para a gente, mesma coisa com o Waze, ou esses aplicativos de corrida que a gente consegue visualizar onde que a gente percorreu, quantos quilômetros. Então, essa informação, essa parte da localização, ela é importante, e hoje em dia, esse acesso, muitas vezes, tem pessoas que compram, empresários que querem saber aonde a gente costuma ir, os lugares que a gente costuma frequentar, para explorar esse mercado, para explorar essas informações que é tão poderosa, tá? Da mesma forma que a localização é importante nesse nosso uso cotidiano, então vocês viram que a gente comumente utiliza essa informação. Nós também conseguimos, então, monitorar fenômenos na superfície através da sua localização. Então, essa pergunta também, né, remete ao que a gente já viu dos aplicativos, mas o que esses fenômenos têm em comum é que eles aconteceram em algum lugar. Então, por exemplo, nós temos queimadas no Cerrado, são desastres naturais, né? Desastre que aconteceu, no caso de Brumadinho não é tão natural assim, né? Mas ocorreu lá na cidade de Brumadinho. Nós temos inundações que ocorrem, né, não frequentemente, mas em épocas esporádicas em Itajubá, desmatamento na Amazônia. Então, tudo acontece em algum lugar, né? E por que isso é importante? É importante, então, ter informações desse contexto do lugar para poder a gente entender o porquê que isso está acontecendo. Por exemplo, no caso de queimadas, muitas vezes está associado ali com uma temperatura mais alta, recorrente, uma umidade relativa mais baixa do ar, que que tem, então, aliado a isso, a gente tem ocorrências de queimada, e não só isso, então, o desmatamento já tem pesquisas que, né, o desmatamento, ele pressupõe ali uma queimada. Então, estudando aquela localização e todos os fenômenos que ocorrem naquela localização, a gente consegue entender esses fenômenos que ocorrem sobre a superfície. Então, por isso, entender, né, sobre localização, coordenadas, nossa posição no espaço, é de fundamental importância. Atualmente, né, nós temos aí contato bastante na televisão, com a parte de esse rastreamento do Covid, então a gente tem esse mapeamento frequentemente observando ali o mapa do Brasil, então hoje em dia a gente tem mais acesso a essas informações, né, tá mais aí no nosso cotidiano. E saber onde, né, é a ferramenta do geoprocessamento. Essa informação geoespacial, então geo está associado ali à terra, né, nós temos do grego, né, a parte da terra, e processamento é tudo que a gente pode processar, toda a informação que a gente pode processar a partir dessa posição, né, na superfície da terra, tá? Então, a informação geoespacial, e existem vários termos, não vou me atentar a esses termos, mas nós temos geoprocessamento, informação geoespacial, geotecnologias, georreferenciamento, tudo é aliado, então,
a Terra, né, a trazer informações da Terra. Depois a gente vai ver que não é só a Terra em si, aqui a superfície terrestre. A gente, hoje em dia, já expandiu nossos horizontes para poder, então, entender fenômenos em outros planetas, né. Bom, essa informação geoespacial, então, que é saber localizar sobre a superfície terrestre, ela tem tanto essa parte de localização, que é a coordenada, é onde está localizado, quanto um atributo, e esse atributo pode ser infinito. Então, por exemplo, eu posso ter várias informações sobre essa localização. Como o Rafael aí comentou, que hoje não está tão frio, né? Então, por exemplo, Itajubá, semana passada, fez a madrugada mais fria do ano, certo? É uma informação do atributo sobre a cidade de Itajubá. Tá, mas se a gente olhar num contexto mais geral, uma série temporal de dados de temperatura, pode ser que não tenha sido a madrugada mais fria em 30 anos, né? Em 30 anos, nós, por exemplo, tivemos madrugadas negativas. Então, entender que esse fenômeno acontece no tempo, referenciada a uma certa posição, ela é importante, essa informação, juntamente com esse atributo. O que, quando, como aconteceu, isso a gente consegue solucionar uma série de problemas, e entender uma série de fenômenos. Então, o geoprocessamento é isso, é unir, né, técnicas matemáticas e computacionais com tecnologias, né, que permitem coletar informações da superfície, tratar essas informações, analisar, processar, manipular, tá? Essa informação geográfica que está associada ali à superfície terrestre para facilitar a tomada de decisão. Quando a gente fala tomada de decisão, é auxiliar qualquer tipo de gestor, empresário, por exemplo, hoje em dia nós temos bastante geomarketing, então, como eu falei, ter acesso a onde estão os clientes, saber o que eles gostam mais de consumir, para poder montar o meu, por exemplo, eu quero montar um negócio, eu vou analisar a área, vou analisar Itajubá inteiro, coletar essas informações, para saber onde eu posso colocar ali o meu negócio e onde eu vou ter mais clientes, onde eu vou ter mais perspectiva de poder fazer com que o meu negócio aí cresça. Então, o geoprocessamento engloba todas essas tecnologias, softwares, ferramentas para coletar informações, tá certo? Para poder, então, processar, analisar e gerar essa informação referente a esses interesses, né? Então, quando, na época, então, quando eu iniciei na graduação, todo mundo se falava, não, mas os mapas já estão em decadência, já está tudo mapeado, né? A gente não tem mais aplicações, não tem muito para onde crescer, muito pelo contrário. Daí veio os drones, veio o interesse nessa ferramenta tão poderosa. Ainda mais que a gente tem aqui o mundo real, né? O mundo real está em constante atualização. Às vezes, por exemplo, vocês... né, alguns que ainda não conhecem, às vezes, a Unifei, ou que não ainda frequentaram lá Itajubá, mas se vocês forem numa época e voltarem, vocês veem que a Unifei, ela se modifica o tempo todo, nós temos obras pela cidade, muitas vezes a gente precisa atualizar muito o mapeamento, porque uma rua mudou de sentido, então, essa atualização é constante. Quem nunca utilizou, por exemplo, o Waze ou o Google Maps e, né, ele mandou fazer uma manobra numa rua que não era possível. Por quê? Porque está desatualizado. Então, essa informação está se modificando o tempo todo. O mundo real está em constante modificação por nós, né, modificações antrópicas, até mesmo modificações naturais, aí, seja por terremoto ou por outros tipos de fenômenos. Então, aqui nós temos ferramentas para coleta, sensoriamento remoto, que é a minha área específica, que é a partir de imagem de satélite, a gente consegue investigar, né, esses fenômenos que ocorrem sobre a superfície. O GPS, que a gente costuma falar, né, que está associado ao GNSS. Para isso, nós precisamos processar esses dados que são coletados na superfície, e aí tem as suas, né, efeitos da atmosfera, algumas coisas que a gente precisa corrigir, analisar esses dados para poder gerar, então, essa tomada de decisão. Esses gráficos, por exemplo, a gente pode gerar em dashboards, gráficos, tabelas,
bases digitais, cartográficas. Então, existe uma série ali de ferramentas que a gente pode mostrar essa visualização espacial, tá? Que isso alimenta, então, uma série de aplicações. Da mesma forma, isso aqui é um ciclo vicioso. Eu tenho um problema, seja ele de uma indústria, de uma agência ambiental, por exemplo, eu tenho esse problema, e aí, a partir dessas ferramentas, também eu consigo construir. Então, é um ciclo que não se fecha, tá? Uma importante ferramenta que geralmente o pessoal associa com o geoprocessamento, como se fosse o geoprocessamento, é o SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas. Na verdade, o SIG está dentro do geoprocessamento. É uma ferramenta do geoprocessamento, é um software que dentro dele pode ser combinado várias metodologias, vários dados, para a gente poder fazer perguntas para esse software e ele nos responder o que a gente quer. Então, por exemplo, quando foi a madrugada mais fria de Itajubá nos últimos 20 anos? O software, ele responde isso para a gente de uma maneira direta, desde que eu tenha esses dados e tenha esse poder de processamento dentro dele, tá? Então, o desafio grande é transformar o mundo real em dados que eu possa interpretar dentro do computador. Hoje em dia nós temos esse avanço, né, computacional, né? Então, é possível a gente trazer toda essa informação do mundo real através de uma modelagem para poder, então, entender todos esses processos que ocorrem sobre a superfície. Só a título de curiosidade, trouxe uma breve evolução histórica. Então, o primeiro caso aí de geoprocessamento que a gente tem, na época de 1854, aí, na cidade de Londres, vivia um surto de cólera. Então, o médico, na época, preocupado em entender o porquê que aquilo estava acontecendo, não tinha registro nenhum sobre aquilo, ele decidiu, então, colocar no mapa, naquela época mais rudimentar, um mapa em papel, os casos que aconteceram, então, de cólera, onde estava distribuído esses casos, e ele também plotou os poços artesianos. Naquela época se utilizava poço artesiano para obter a água, né, para você fazer ali o seu, para beber, né, fazer o seu saneamento, e aí ele conseguiu identificar que a maioria dos casos estava concentrado próximo ao único poço, né, da Broad Street. Então, ele identificou que a contaminação de cólera foi por conta da água contaminada diretamente desse poço. Então, ele isolou o poço e aí foi controlada essa epidemia. Então, ele espacializou essa informação, que dificilmente você consegue olhar, por exemplo, se você for escrever ou se utilizar uma tabela, ele espacializou essa informação e conseguiu chegar a esse resultado. Então, é isso que o geoprocessamento naquela época, com as técnicas que ele tinha daquela época, conseguiu chegar nessa informação. Hoje em dia, né, com esse avanço científico, tecnológico, de processamento dos dados, hoje a gente tem ferramentas poderosas, computador já processando em nuvem, e todas essas vantagens que a gente tem para poder cada vez mais evoluir, até mesmo porque nós temos um volume imenso de dados sobre a superfície e eles precisam ser processados e armazenados em algum lugar. Então, a gente tem essa capacidade que está sempre aí melhorando, né, em função dessa necessidade. Aqui é só com questão só da visualização, eu sei que está todo mundo já um pouco cansado de ver esses mapas sobre casos de Covid no mundo. Então, só para ver que esses dados, eles estão aí disponíveis para, nesse caso aqui da Universidade de Hopkins, a gente consegue ter um controle de uma pandemia, né, do mundo inteiro. No caso do John Snow, lá, o médico que só teve uma análise ali pontual, nesse caso a gente consegue agora controlar o mundo inteiro, verificar onde está, né, as concentrações maiores, para poder, então, estar ligado. Hoje em dia o mundo está todo conectado, então é importante fazer esse controle, e não só isso, tá? Então, a gente tem toda essa informação aí na palma da mão. Só para poder constar, muitas vezes vocês nunca tiveram informação, nunca tiveram acesso, nós temos, né, programa, hoje em dia, no Brasil, esse interesse da informação geoespacial, ela é tão, né, poderosa, até para, como vocês, geralmente, às vezes, no noticiário, né, nós vemos taxas de desmatamento. São 2 programas que a gente tem pelo INPE, que é o Instituto de Pesquisas Espaciais, que monitoram, então, a Amazônia, monitoram
para fazer esse controle do desmatamento. Então, nós temos o PRODES e o DETER. O PRODES é anual, né, gera as taxas anuais de desmatamento, e o DETER faz esse acompanhamento diário aí sobre áreas da Amazônia. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, uma região ali da Humaitá, da Amazônia, no Brasil, onde eu tinha, né, majoritariamente florestas. Ao longo ali de 2019, foi aparecendo algumas informações que, não condiz com o que era em 2018, então eles vão fazendo esse acompanhamento através do DETER, esse programa, né, diário, com base em várias imagens de satélite, vários, né, tipos de satélites que eles utilizam, para poder gerar o alerta do PRODES, que é anual. Então, com isso aqui, eles têm uma certeza maior, né, de informações diárias, né, quanto que foi essa taxa, em porcentagem desse desmatamento. Mas isso tudo é possível através do acompanhamento, desse monitoramento de imagem de satélite. Então, claramente vocês veem que é possível verificar isso numa imagem de satélite, tá? E cada vez mais a gente tem resoluções diferentes. Um outro programa de tecnologias espaciais é o MAP Biomas, que tem mapeado, é um conjunto de universidades, pesquisadores que se uniram para poder mapear todos os biomas que a gente tem aqui no Brasil, verificar essas mudanças, verificar a cobertura, verificar esse desmatamento e acompanhar, para a gente poder, então, ter o controle, né, das nossas riquezas, né? Além disso, nós temos satélites, desde 1999. Então, atualmente, nós estamos no CIBERS 4A, mas nós temos satélites em parceria iniciada com a China, né, que é o CIBERS, por isso que é CIBERS, é China-Brasil, tá? Para poder, então, acompanhar a superfície terrestre através desses satélites. Então, isso nos dá autonomia, não ficar dependente, por exemplo, dos Estados Unidos somente, que tem a sua própria série de satélites, que é o mais utilizado no mundo, que é o Landsat. Hoje em dia, o Brasil tem essa autonomia. O CIBERS 4A, então, lançado em 2019, ele permite imagens ali excelentes, tá? Desde a evolução que a gente tem do CIBERS 1, lançado em 1999, então são 20 anos aí de programa espacial, ele permite esse acompanhamento. E o Amazônia, também lançado aí recentemente, já está em fase de ajustes para poder, então, disponibilizar imagens exclusivas ali da Amazônia, para a gente fazer também esse acompanhamento e não ficar tão dependente de outras tecnologias. Bom, então, exemplos de aplicações eu já fui falando ao longo, mas é o mapeamento temático, fazer diagnóstico ambiental, avaliação de impacto ambiental, a professora Maria Rita vai comentar um pouco também, e que hoje em dia as ferramentas de satélites, as imagens, satélites, drones, conseguem permitir entender bem, né, o fenômeno, ordenamento territorial, para a gente ter um crescimento sustentável junto, o crescimento da população, o crescimento da cidade em si, alinhada com os recursos aí naturais, para a gente ter isso de maneira sustentável. As aplicações, né, só para dar uma ideia, aqui é um trabalho recente de uma aluna, até aqui da Unifei, que foi a aplicação do geoprocessamento para encontrar áreas para a instalação de um aterro sanitário. A gente sabe que, né, com algumas leis aí que a professora Maria Rita vai comentar, a gente não pode, né, não é mais concebível ter lixões, então a melhor saída é encontrar áreas para a gente ter o aterro sanitário controlado, para controlar toda a parte do chorume, tanto. Então, para isso, a gente tem uma série de fatores que devem ser analisados. Por exemplo, declividade, eu não posso instalar um aterro sanitário num morro, por exemplo, senão a gente vai ter ali o chorume escorrendo para alguns, até mesmo diretamente no rio, então tem que ser feito esse controle da declividade, né, a variação do relevo. Não pode estar perto de unidades de conservação, também é interessante estar um pouco distante dos núcleos populacionais, até mesmo por conta, né, de cheiro, do odor, né, o tipo de solo influencia para a instalação, então tudo isso é um conjunto de mapeamentos que a hora que eu coloco no geoprocessamento, para analisar quais são essas áreas suscetíveis, né, mais apropriadas, eu consigo identificar, então, quais são as áreas de acordo com esses pesos, com esses parâmetros,
para poder instalar, então, o meu aterro sanitário. Isso é uma aplicação. Outra aplicação, por exemplo, é encontrar as áreas, né, que estão mais suscetíveis a deslizamentos, e isso auxilia, então, os órgãos públicos a controlar essas áreas, evitar que ocorram esses acidentes, evitar perdas humanas, né? Então, para isso, são analisados, por exemplo, o regime pluviométrico da área, também a declividade tem a ver com a variação do relevo, então, as áreas que estão mais próximas ali, eu tenho uma variação de altitude muito grande em uma pequena distância, então, são áreas que estão suscetíveis a essas áreas de deslizamentos, né? Sem a ausência de vegetação também, então eu tenho o solo exposto ali, a hora que chove, essa chuva vai carregando esse solo e facilmente aí, ocorre esses deslizamentos, como a gente geralmente vê na televisão, nos noticiários. Então, essas áreas que estão mais em vermelho são as áreas que estão mais suscetíveis. E aí o poder público, quando eu falei a tomada de decisão, então o poder público sabe quais são as áreas de risco e pode, então, se preparar, né? É claro que a gente não tem como prever, mas pode se preparar, pode, né, ficar em alerta para essas regiões, tá? Aqui é um exemplo de pesquisas também da minha área, né, que eu fiz e realizei, uma seca muito grande que a gente tem. A gente vem tendo um processo de seca, como vocês estão vendo, a crise hídrica, né? Então, em 2012 já foi observado que estava uma época muito grande de seca, então foi observado impactos sobre reservatórios. Então, o nível do reservatório foi se alterando ali em 2011, de 2011 a 2016, né? E é possível, então, acompanhar essa dimensão, né? Quanto que eu tenho reservatório em épocas normais e em épocas de cheia? E qual é o efeito da temperatura, da umidade relativa para esse fenômeno? Então, é possível acompanhar tudo isso com dados de satélite, tá? Dados de observações terrestres, também de monitoramento. Aqui também é um trabalho recente de um aluno em que, com parceria com a Polícia Civil, que forneceu dados de crimes ambientais para a gente, analisar onde estão localizados, né, a maioria dos crimes ambientais, onde que estão os focos de crimes ambientais no sul de Minas. Então, a gente teve acesso a esses dados, e aí foi plotado e identificado essas áreas. Para quê? São poucos agentes da Polícia Civil para poder se deslocar, para poder acompanhar esses crimes ambientais, fazer a perícia desses crimes ambientais. Então, sabendo os lugares que são recorrentes, é possível que a polícia, né, se desloque e também tenha uma economia de gastos, ele não precisa ficar indo sempre, e ele já sabe as áreas que são potenciais para esses crimes, onde esses crimes são recorrentes. Então, nesse caso aqui, onde está mais vermelho, né, onde a gente tem mais densidade de casos, são onde a maioria dos casos vem ocorrendo. Isso facilita a tomada de decisão. Aqui só em termos de mapeamento, né, da Unifei, o interesse foi um primeiro projeto que a gente fez em 2019, para mapear todos os ambientes, né, os prédios da Unifei. Às vezes, muitas vezes, eu mesmo, quando cheguei em 2019, tive acesso àquele mapa que a gente tem acesso na Unifei, mas a gente não consegue ter informações mais precisas, assim, sobre o que é cada um dos corredores, né, dos andares. Então, o interesse é que isso seja divulgado, seja criado ali um aplicativo, mas a pandemia deu uma freada aí nesse mapeamento, mas quem sabe a gente não retoma aí um projeto bem bacana, bem interessante, até mesmo para vocês que são calouros, que ainda não conhecem todas as dependências da Unifei, né? Isso é interessante, você só clicar e saber o que significa aquela sala, o que representa, onde está localizado os serviços de interesse aí para a gente, tá? Então, essas são as fontes de dados, as imagens, como eu já falei, imagens de satélite, os drones que vêm sendo utilizados para várias aplicações, dados de elevação, do relevo, dados meteorológicos, isso pode ser tudo juntados aí nessa ferramenta no SIG, tá? Para a gente poder analisar. Existem também já os portais, esse aqui é o do meio ambiente aqui de Minas Gerais, então é o sistema estadual. Aqui a gente tem uma série de informações que vocês podem entrar, isso aqui está disponível, até esqueci de colocar o link, mas se vocês digitarem IDCISEMA, vocês têm informações aqui de todo o estado de Minas. Então, hoje em dia, a gente tem essa informação fornecida por órgãos públicos, o que não era realidade há um tempo atrás.
e a gente consegue manipular esses dados, tá? No caso do AutoCAD, vocês estão tendo conhecimento com o AutoCAD, a gente consegue manipular vetores, né? No caso de imagens, a gente parte mais para o ArcGIS, o QGIS facilita a nossa vida nessas análises, mas existem uma série de dados, inclusive aqui o fenômeno aí é o Google Earth Engine, que a gente consegue fazer o processamento na nuvem, né? E aqui, como curiosidade, né, como eu falei para vocês, hoje em dia nosso foco não está só voltado para a Terra, mas também outros planetas. Hoje em dia o interesse é muito grande em conhecer outros planetas, saber como que se desenvolveu, entender a geologia, entender os processos que ocorrem lá, para quem sabe, né, futuramente, a hora que, né, a gente quiser partir para outro planeta, é possível aí encontrar vida em outro planeta. Então, o mapeamento, a gente já tem poderosas imagens de outros planetas, Marte, Mercúrio, Vênus. Então, a gente tem essas informações, modelos digitais de terreno, tudo para poder também investigar os fenômenos que ocorrem lá, não somente ficar voltado aqui para a Terra, tá? Então, aqui são algumas referências que eu utilizei das imagens, e eu tentei passar de maneira geral, acho que passei um pouquinho do tempo, Rafael, mas... Não, perfeito. Agradeço a oportunidade e coloco à disposição para vocês tiverem qualquer dúvida. Perfeito, Samara, muito obrigado. Vamos fazer assim, vamos abrir talvez para perguntas. Eu anotei algumas coisas aqui, mas pessoal, fica à vontade aí, abrir o microfone. Pode ficar à vontade. Ou no próprio chat mesmo. Alguém tem alguma dúvida ou curiosidade, ou quer comentar alguma coisa que já viu? Pode ficar à vontade, pessoal. O pessoal é meio tímido, assim, né? Ninguém? Enquanto eles estão pensando aí, eu queria fazer só uma dúvida. É o seguinte, é uma pergunta, na verdade, né? Ou talvez até uma provocação. Na sua opinião, Samara, você já entrou, né? Já está há um certo tempo aí no Engenharia Ambiental, ministrando essa disciplina, tem, de certa forma, um histórico já, né? Nessa disciplina, você acredito que já tenha sentido aí o perfil típico aí dos alunos. Considerando até que você faz parte do grupo que está revendo a grade, né? A pergunta seria, o que o curso de Engenharia Ambiental, na sua opinião, fornece de habilidades em geoprocessamento, em geomática? Um aluno que for para essa área, ou que certamente ele vai ter que fazer essas disciplinas, que tipo de habilidades esses cursos eles fornecem para o aluno? Porque você fez uma faculdade de 5 anos nessa área. Ali a gente está falando de 3 disciplinas, eu acredito, no máximo 2, né? Exato, sim. Então, a primeira parte da pergunta é o que o curso de geoprocessamento oferece de habilidades para o engenheiro ambiental? E, segunda parte, aí é um pouco mais provocativa. Pessoas que migram para essa área de geoprocessamento, você acha que ele já deve ter alguma predisposição? Sei lá, o cara tem uma visão espacial mais aguçada? Que tipo de habilidades naturais que o estudante possui, ele se dá melhor nessa área? Então, na primeira pergunta sua, né, com certeza, em Geomática 1, eu tento dar toda essa base para eles, né, a gente tem que entender, né, são 5 anos, no caso que você falou, minha graduação, são 5 anos, para a gente entender uma série de processamentos, as informações, né, a fundo, então a gente tem que ir a fundo, fórmulas matemáticas, é bem um pouco pesado nessa parte. No caso aqui, né, quando a gente traz para o ambiental, né, para o engenheiro ambiental, a gente quer que ele entenda, pelo menos, né, que a gente tem, o que são os dados já referenciados, sistemas de referência que a gente tem atualmente, como ele vai utilizar esses dados para a aplicação dele, então a gente foca bastante em aplicações, geração de mapas de declividade, que nem eu falei bastante, né, entender essa variação do relevo, fazer essas interpretações, para poder, na hora dele gerar, por exemplo, um mapa de diagnóstico, um mapa que possa ser, né, que vai ser utilizado numa perícia, às vezes ele vai precisar fazer perícia, então ele vai ter essa base, tá? Ele vai conseguir, então, gerar esse mapeamento. E o interesse, eu vejo que os alunos, assim, brilha, né, porque
quando a gente enxerga de uma certa perspectiva, que é o caso do sensoriamento remoto, né, isso instiga o aluno a querer, né, fazer essas interpretações da imagem, entender. Então, o aluno só tem que ter essa curiosidade. Eu acho que a curiosidade dos recursos, né, recursos naturais, entender como que eles se conectam, como que a gente representa isso na imagem, isso é poderosíssimo, né, fazer essa interpretação, e eles ficam fascinados, assim, na parte de geoprocessamento. Então, quando chega lá, a geomática é um pouquinho mais conceitual, para poder, na hora do geoprocessamento, eles saberem, na hora do software, o que eles estão fazendo. Então, a geomática dá aquela base para eles, de coordenadas, sistema de referência, GPS, são todas essas ferramentas que, na hora de aplicar lá no geoprocessamento, na hora de, vamos falar assim, de juntar tudo, conseguir saber manipular essas informações. Então, o aluno tem que ter essa... Mas isso aí já é essa curiosidade, mas já desperta, assim, essa informação espacial também, mas eu acho visual, que a curiosidade é... Só, eu percebo, a última coisa, né, enfim, eu percebo que, até Maria, deixa eu só colocar isso aqui, que eu acho que está na... Eu tenho conversado com algumas duplas de alunos, né, em função do trabalho que eles vão ter que apresentar no final do curso, e alguns alunos, isso é muito comum, eles entraram no ambiental, mas não era a primeira opção e tal. E, coincidentemente, eu percebi aí um grupo de alunos um pouco maior do que eu estava esperando, que o interesse era mais na parte de computação, ou que tem interesses em programação. Uhum. Eu sei, de forma bem assim distante, que existe uma relação de programação, dessa linguagem de programação e a parte de processamento. Você podia falar aí 30 segundos sobre isso? Sim, sim. Então, a parte de computação também é importante para o aluno, porque, né, na hora da gente trabalhar dentro do software, ele tem que entender essas relações dos dados ali dentro, né, como que se conversa, e hoje em dia, o que a gente passa aqui na graduação é a base. Se o aluno quiser se expandir, a gente tem programações em Python, que a gente consegue gerar a nossa própria aplicação, então você não fica só dependente de metodologias que a gente aplica ali na aula, ele vai expandir para o negócio dele, ou para área específica, às vezes é um consultor ambiental e precisa de uma ferramenta, então ele vai desenvolver. Então, a linguagem, hoje em dia, a linguagem do geoprocessamento, do sensoriamento remoto, tem sido bastante forte no Python. Então, é uma linguagem, sim, que se os alunos tiverem interesse, né, não é uma linguagem difícil, na época que a gente fazia lá, que a gente tinha Pascal, C++, o Python é um pouco mais intuitivo e fornece ali um recurso muito grande para você gerar a sua própria aplicação. Você fazer o seu mapa personalizado, deixar já a sua metodologia toda elencada, para a hora que tiver, você vai mudando a área, você vai mudando o enfoque, você tem aquela metodologia já esquematizada para o seu negócio, para a sua consultoria, para a sua área específica. Então, a linguagem de programação ela é importante, inclusive, a gente consegue expandir o horizonte, não ficar só naquela metodologia pronta que a gente já tem. Então, consegue expandir muito mais outras aplicações. Inclusive, é o que está aí no momento, vários booms aí de curso, pessoal, tanto estatisticamente, né, dados R, para espacializar essa informação, quanto para programar aí, ferramentas novas, né, criando sempre ferramentas novas. Perfeito. Samara, muitíssimo obrigado. Maria Rita, você levantou a mão, quer fazer algum comentário? Não, eu queria comentar um pouquinho da importância, né, dessa área para o engenheiro ambiental, né. Confesso, acho que o Rafael compartilha comigo do mesmo ponto de vista. A nossa formação foi um pouco deficitária nessa área. Então, uma das coisas, assim, sabe, da lista de afazeres que eu quero me aprofundar um pouco mais, só que eu acho, assim, também que, independente da gente querer trabalhar ou não com georreferenciamento, com mapas, a gente, enquanto engenheiro ambiental, a gente precisa saber interpretar as informações. Então, a gente precisa saber, ter uma noção de como que essas informações são geradas, de como que essas informações são espacializadas. Então, por exemplo, eu não tenho mais habilidade para poder gerar essas informações. Eu não sei mais como fazer, mas eu sei o que eu preciso dessas informações
eu sei o que né, essas ferramentas computacionais, elas podem me gerar de produto, então eu posso não saber fazer, mas eu sei demandar o que eu preciso, e mais que isso, eu sei interpretar essas informações que são essenciais para a área que eu atuo. Então, se eu for falar de licenciamento ambiental, discussão de alternativas locacionais para determinado empreendimento, eu preciso espacializar isso daí. Eu preciso entender onde estão localizados as áreas protegidas, as áreas sensíveis, qual a interação que vai ter ali. Se eu estou falando sobre um olhar voltado para planejamento ambiental, ou seja, eu estou planejando a ocupação daquele território, então, isso daí é uma ferramenta básica. Então, meu conselho para vocês, né, conselho não é bom, né, se fosse bom a gente vendia, né, não dava, mas assim, quando vocês forem fazer essas disciplinas, né, voltadas para isso, aproveitem ao máximo, porque é essencial o engenheiro ambiental ter na manga. Mais uma vez, talvez você não vá produzir essas informações, mas você precisa saber qual é a capacidade que essa área do conhecimento tem de produzir informações para que você possa demandar outra pessoa, né? As equipes multidisciplinares estão aí para isso, mas você precisa ter a habilidade de entender qual a capacidade dessa ferramenta e a capacidade de interpretar as informações que vêm a partir delas. Então, assim, engenheiro ambiental, para mim, sem essa, mais uma vez, não precisa ser especialista em produzir essas informações, mas você precisa ser especialista em entender essas informações e entender a capacidade que essa área tem para poder ajudar nas demais áreas. Então, só queria fazer esse esclarecimento. Não, até aproveitando o gancho, Maria, eu terminei recentemente, né, um pouco atrasado aí de corrigir as provas dos alunos, né, pessoal? E para vários alunos, assim, eu acho que a primeira questão era associada a uma interpretação de gráficos, e eu senti exatamente isso. Vocês estão no início do curso, né? Mas não dá mais para ficar narrando o que você está vendo. Olha, ali sobe, ali desce, ali. Você tem que interpretar. Subiu por quê? Desceu por quê? Exato. Né? Acho que a Exato. Samara mostrou diversas aplicações aí, né? Então, lá no comecinho, vamos espacializar onde estão os casos das doenças aqui, para a gente ver próximo a quê? O que é que tem ali, né? Então, acho que se eu fosse falar, né, em termos de habilidades e competências aí, eu acho que desenvolve essa capacidade de pensar, de relacionar dados, de poder visualizar. E o engenheiro ambiental, sem essa capacidade, ele perde muito, muito, muito mesmo do seu potencial de exercer a sua profissão, né? Até mesmo se a gente pensar, né, do contrário. Então, eu tenho um problema, o software vai responder uma pergunta, mas para ele responder essa pergunta que vai gerar esse problema, eu tenho que saber o que eu preciso colocar ali dentro para processar, para gerar aquela informação que eu quero. Então, o aluno tem que ter essa capacidade de raciocinar, como a Maria falou, de fazer essas perguntas da maneira mais, né, inteligente e saber quais são os produtos que eu vou utilizar. O software vai responder de acordo com aquilo que eu colocar ali dentro dele. Então, eu tenho que ter essa capacidade de poder distinguir essas relações. Até mesmo, que nem eu falei, né, do caso da Polícia Civil, que veio com esse problema até nós. Então, eles tinham os dados, mas não sabiam como interpretar esses dados. Então, a gente espacializou esses dados para eles poderem ter essa dimensão. Então, e aí as técnicas existem, as ferramentas, e cabe aos engenheiros aí, ambientais e os demais, porque passa por todas as engenharias, acredito, até mesmo. Sim, é muito transversal. Samara, muito obrigado pelo seu tempo aí, pela apresentação. Pessoal, mas aí, ninguém? Nada? Alguém que sabe uma aplicação, que viu, não querem comentar nada? Chega lá em Geomática 1, eles comentam, viu, Rafael? Na aula eles conversam, mas no primeiro ano eles ficam um pouco mais tímidos. Ninguém? Bom, se surgir aí também... Rafael, eu vou aproveitar e vou falar uma coisinha, que eu acho que a gente está no primeiro ano, né? Estão esponjinhas para poder absorver as coisas aí. Não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de participar do EAEX, que aconteceu maio, se eu não me engano. Aconteceu esses dias para trás, que é o encontro de alunos e ex-alunos da engenharia ambiental. E uma das coisas que a gente cansou de falar, né? Eu tive a oportunidade de participar como ouvinte e também de poder apresentar um pouco do que é o engenheiro ambiental dentro da academia, mas
todos os profissionais, né, que estavam lá, que são colegas nossos, que também passaram pela Unifei, eles falando da importância da gente fazer network e da gente se mostrar. Então, assim, essa habilidade de poder dialogar junto, de poder participar das aulas, de poder participar das conversas. Então, por exemplo, lá, quem abriu o microfone e se mostrou, se for pedir emprego, se for pedir estágio para qualquer uma daquelas pessoas que estão lá, com certeza eles vão lembrar de vocês. Nós, professores, não temos poder de contratar vocês ou qualquer coisa assim, mas eu estou cansada de ex-colegas, e o Rafael também, de me ligar e falar assim, Maria Rita, eu preciso de um aluno assim, 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 assado. Eu vou, ainda mais em RTE, eu vou lembrar de quem? Eu não vou lembrar da telinha preta. Então, assim, se vocês querem já, né, se preparar para poder se desenvolver profissionalmente, a universidade, ela não serve só para passar conteúdo. Ela serve para poder desenvolver outras habilidades na gente. E isso daí é extremamente importante. Tinha um ex-colega também que está lá ele fez graduação aqui na engenharia ambiental, fez mestrado no DETEX e agora está lá na USP. Ele falou assim, sabe qual é a grande diferença das aulas em RTE da USP para a Unifei? É que na USP todo mundo abre a sua câmera e todo mundo interage. Ou seja, está todo mundo disposto a conversar e aprender mais do que só o professor falando. Então, acho que isso vale, né? Enfim, eu estou deitada na minha cama, coberta, mas isso não impede que eu abra o vídeo e que eu converse com vocês. Tá aqui, ó, para baixo, ninguém tá vendo, eu tô num monte de coberta, o Rafael falou que não tá frio, pode não tá frio em Itajubá, mas aqui em Conceição das Pedras tá um frio danado. Então, acho que essas coisas, a gente precisa começar a se expor mais e desenvolver essas habilidades, que isso vai fazer o nosso diferencial como profissional no mercado de trabalho. Não sensibilizei ninguém abriu a câmera? Legal. Por enquanto não, Maria. Bom, vamos lá? Se quiser compartilhar a tela. Vamos lá. Eu acho que vai ser com um pouquinho de emoção, porque a internet daqui da casa da minha mãe hoje tá terrível. Mas, enfim, deixa eu colocar aqui. Acho que tá certinho aí. Bom, isso estamos vendo já. Vamos lá. Eu não estou vendo vocês, então qualquer coisa vocês... Sim, pode deixar que eu eu vou até dar uma minimizada aqui, só para eu poder acompanhar a internet, senão às vezes a internet cai e eu fico falando sozinha aqui. Você tem forma de apresentação diferente do PowerPoint, não? É que eu estou compartilhando uma janela só e não a tela inteira. Perfeito. Então é por isso. Mas então tá tudo certo, né? Tá aparecendo inteirinho aí, né? Perfeito. Bom, já cheguei falando, vocês vão ver que eu falo muito. É até curioso, porque até estava pensando antes, enquanto eu estava tomando café, né, em conversar com vocês, eu acho que tanto eu como o Rafael, é especial para a gente poder estar aqui dentro da universidade, porque a gente já esteve no outro lugar, né, então eu sempre fico pensando a respeito disso, né, o que eu queria escutar, e eu acho que as coisas, elas são tão diferentes, né, os caminhos, as coisas vão acontecendo tão diferente. Eu escolhi fazer engenharia porque eu adorava números. Eu era das doidinhas que adorava cálculo. O dia que o Tiãozinho, que era professor de cálculo nosso, ele resolveu uma integral tripla, trava-língua, e gerou um sólido de revolução, assim, aquele negócio para mim foi uma coisa de outro mundo, né? Só que os caminhos, as oportunidades foram seguindo, e eu acabei indo para uma área totalmente diferente. Então, hoje em dia, eu estou numa interface muito grande entre a área de exatas e a área de humanas, porque eu trabalho especificamente com políticas ambientais. Então, eu tenho todo esse meu olhar engenheiro, esse meu olhar objetivo, mas eu transito por uma área que é um pouco diferente dessa questão de engenharia, mas que todas essas habilidades, inclusive essa habilidade que a gente falou lá da área de geoprocessamento, de interpretar informações, de conectar informações, né, isso é muito típico de engenheiro, né, e isso acaba ajudando bastante. Bom, então, eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da minha área, né, de atuação, e principalmente do que vocês vão encontrar comigo ao longo do curso, né, então eu vou falar a respeito de avaliação de impacto, licenciamento
e gestão ambiental. Bom, já falei um pouco aí para vocês, né? Então, eu sou engenheira ambiental, formada na Unifei, estive sentado no mesmo lugar que vocês, eu sou bichete do Rafael, entrei um ano depois dele. Me formei aqui em engenharia ambiental, não vou falar datas não, porque já não nos permite mais esse negócio de fazer datas aí não. Então, eu me formei em Itajubá, engenharia ambiental, fiz meu mestrado também na Unifei, em meio ambiente e recursos hídricos, e depois eu fui para a USP, de São Carlos, fui para o CAASO, fazer meu doutorado lá em ciências da engenharia ambiental. Então, assim, a engenharia ambiental, desde que eu entrei dentro da Unifei, ela permeia, assim, toda a minha atuação profissional e eu nunca saí disso. E nunca vou sair, né, porque agora eu sou professora da engenharia ambiental. E desde do meu mestrado, na verdade, desde o meu estágio, eu comecei a trabalhar com licenciamento e avaliação de impacto ambiental. Então, eu tive a minha primeira, além, né, da experiência na graduação, que aí eu tive experiência em diversas áreas, o meu estágio foi numa consultoria em São Paulo, que fazia estudos de processos de avaliação de impacto ambiental e licenciamento. Então, lá eu comecei a ver que era uma área extremamente interessante, principalmente pelo fato de que, dentro de um estudo de impacto ambiental, eu podia aproveitar quase todo o meu curso de engenharia ambiental e conectar essas informações. Então, acho que isso me fez gostar bastante. E aí, o meu mestrado e meu doutorado, e desde então as minhas pesquisas, são todas relacionadas a licenciamento, a avaliação de impacto ambiental, a entender como que esses instrumentos podem nos ajudar enquanto sociedade, e também, né, nessa transição entre o político e entre a questão, né, de ciências políticas e de ciências ambientais, também de poder entender o contexto em que a gente está imerso em relação à governança ambiental, em relação a essas questões como um todo. Eu fui professora durante 5 anos na Universidade Federal de Uberlândia, também dava aula para engenharia ambiental, e faz 3 anos que eu estou aqui na Unifei. Então, esse é um pouquinho aí do meu background, do que me fez chegar até aqui. Bom, então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha área aí, né, dos nossos encontros, e tentar conectar todos esses instrumentos, todos esses elementos, e tentar, de certa forma, conectar também algumas coisas que vocês já podem ter vistos aí relacionadas a isso. Vocês vão me encontrar para o final do curso, porque as minhas disciplinas são bem específicas mesmo, e eu diria que bem específicas da engenharia ambiental. Então, no 7º período, por hora, a gente tem avaliação de impacto ambiental. Eu também contribuo com a disciplina de recuperação de áreas degradadas, embora não seja a minha área específica de formação, mas o olhar de engenheiro ambiental também está lá. Eu dou uma disciplina optativa de licenciamento ambiental, que se encaixa no 8º período. E eu e o Rafael, a gente também está dividindo a disciplina de gestão ambiental, com olhares um pouco diferentes. Eu atuando um pouco mais de gestão ambiental pública, que eu vou mostrar para vocês o contexto, e o Rafael sobre esse olhar de gestão ambiental empresarial. Essa é uma disciplina lá do finalzinho do 9º período. Então, vocês vão me ver aí, vão estar cansados de mim lá para o finalzinho do curso de vocês. Bom, vou contextualizar um pouquinho para poder chegar nessas disciplinas e no contexto dessas disciplinas. Então, o que acontece? Se a gente for pensar, né, na nossa evolução enquanto humanidade, né, a gente foi desenvolvendo cada vez mais a nossa tecnologia, modificando aí a nossa forma de vida, enfim, não vou voltar lá desde os primórdios, não, mas eu vou estabelecer um olhar ali por volta da década de 50 e da década de 60, onde a gente já estava munido de diversos elementos tecnológicos que nos permitiu explorar aí o meio ambiente que a gente tinha, só que no contexto aí dessa década de 50 e dessa década de 60, a gente fazia muitas intervenções desordenadas e destrutivas dentro desse ambiente. E essas intervenções, sem uma racionalização, ela provocou um cenário de degradação dos ecossistemas. Então, começaram a acontecer uma série de eventos onde essa percepção a respeito de que essas intervenções aí, elas não estavam acontecendo de forma adequada, porque começou a surgir uma série de problemas, né, mais tarde a gente foi chamar esses problemas aí ambientais. Então, poluição do ar, poluição da água, muita gente morrendo em consequência disso.
E aí, então, fez com que nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, precisasse mudar um pouquinho o nosso olhar. E aí que vai surgir toda essa questão ambiental que a gente, enquanto engenheiro ambiental, está imerso. Então, percebam o quão recente é isso e o quão grande é o caminho ainda que a gente tem pela frente em relação a tudo isso. Então, a gente precisou começar a mudar, ou algumas pessoas, né, a gente ainda precisa expandir isso, porque não é uma coisa generalizada, cada vez mais importante, mas não tão expandida, que é essa mudança de visão a respeito do ambiente. Essa percepção de que a gente vive num ambiente holístico, onde tudo está interrelacionado. Então, se a gente começa a causar intervenções que são destrutivas no meio ambiente, de certa forma, essas intervenções, elas vão retornar para a nossa própria qualidade de vida, né? Talvez uma pandemia possa ser fruto dessas intervenções desordenadas, que é o que a gente está vivendo agora, o cenário de mudanças climáticas que a gente tem, né, um tempo de estiagem, né, de talvez aí que a gente vá passar por um período de escassez hídrica, escassez energética, enfim. Então, a sociedade começou a perceber que ela precisava mudar essa visão de enxergar o meio ambiente como um instrumento para o seu desenvolvimento e começar a trabalhar de uma forma diferente aí relacionada a isso. Então, vão surgir novas formas de enxergar esse nosso caminhar enquanto humanidade, esse desenvolvimento que a gente vai ter, que antes era baseado exclusivamente na exploração dos recursos sobre uma visão estritamente econômica, e que agora precisa também pensar nas questões ambientais e nas questões sociais que estão por trás disso, né? Então, sobre um ponto de vista social, desenvolvimento para quem? E aí vocês vão perceber, principalmente dentro da minha área, que a gente não consegue dissociar muito questão ambiental de questão social, porque a gente tem uma escassez de recursos, né? Os recursos do planeta não são finitos, e a gente precisa discutir um pouquinho quem está tendo acesso a esses recursos e quem não está. Então, dentro dessa nova visão aí, de um modelo de desenvolvimento que precisaria compatibilizar o econômico, o social e o ambiental, que é conhecido como desenvolvimento sustentável, né? Esse conceito é consagrado pelo relatório Nosso Futuro Comum. Então, sob essa perspectiva de uma nova visão de desenvolvimento, a gente começou a perceber que a gente precisava fazer o gerenciamento do uso dos recursos naturais. E todas as ações que a gente faz para poder gerenciar o uso desses recursos naturais de uma forma inteligente, de uma forma eficiente, entendendo as limitações naturais, é o que a gente chama de gestão ambiental. Então, todo esse conjunto de diretrizes, de atividades que a gente faz com a finalidade de gerenciar, de racionalizar o uso dos recursos naturais, pensando aí nessa questão de preservação ambiental, e aí a preservação ambiental é a preservação da nossa própria vida, a gente chama isso de gestão ambiental. E essa gestão ambiental, ou seja, esse conjunto de ações para poder gerenciar a nossa atuação em relação à exploração dos recursos naturais, a gente pode basicamente dividir ela sobre dois olhares. A gestão ambiental pública, que está associada ao que os nossos governos fazem em relação a dar diretrizes, a elaborar legislações para poder estabelecer a forma como a gente vai gerenciar esses recursos hídricos. E é justamente dentro desse olhar de gestão ambiental pública que eu atuo. Por outro lado, a gente tem a gestão ambiental empresarial, que é o gerenciamento dos recursos naturais que é feito dentro das empresas. Mas veja que a gestão ambiental pública, ela vai orientar, inclusive, o comportamento dessa gestão ambiental empresarial, como que ela deve se processar e tudo mais. Então, aí já falando um pouquinho, né, do que a gente vai ver lá em gestão ambiental pública, comecei de trás para frente, a gente vai entender esse contexto em que o poder público, ele dá a direção para poder conduzir o gerenciamento da exploração dos recursos naturais. E nesse contexto,
se a gente está falando de poder público, o poder público, principalmente, ele vai dar essas diretrizes, né, para poder se fazer gestão ambiental, através de um conjunto legal, através de um conjunto de legislações. E uma das principais legislações ambientais que a gente tem aqui no Brasil, que vão dar o norte, que vão dar o rumo para essa gestão ambiental pública, é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela é uma lei de 1981, cujo principal objetivo dela é tentar compatibilizar o desenvolvimento econômico-social, então pensando na nossa melhoria de qualidade de vida enquanto sociedade, mas compatibilizar esse desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente. Então, esse é o objetivo principal estabelecido em legislação da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. E para poder tentar alcançar esse objetivo, ou seja, para que a gente consiga, né, e veja que está bem dentro da ideia de um desenvolvimento sustentável, essa política, ela vem estabelecer um conjunto de instrumentos para que esse objetivo possa ser alcançado. E dentro desse conjunto de instrumentos está justamente esses dois instrumentos que eu trabalho, que é a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento e e revisão de atividades efetivamente poluidoras. Bom, o que é o licenciamento? O licenciamento, então, veja que ele é um instrumento que está lá dentro da nossa Política Nacional de Meio Ambiente, que prevê a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental, ou seja, dentro de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável. Dentro disso, o licenciamento ambiental, ele tem a função de ser uma forma de controle do poder público. Ou seja, o poder público, ele vai definir se uma nova atividade, se um novo empreendimento vai ser possível ou não. Por quê? Porque essa atividade, ela vai causar alterações no ambiente. Ela vai consumir recursos naturais, ela vai precisar de água, ela vai precisar de energia, ela vai precisar de matéria-prima. E ela também vai, do seu processo produtivo, vai sair aí efluentes, resíduos, uma série de elementos. Então, o licenciamento, ele é essa forma que o poder público tem de poder controlar essas atividades que vão permitir o desenvolvimento econômico e social, porque essas atividades, elas causam alterações ambientais, elas causam degradação ambiental. Então, em última instância, o licenciamento ambiental é um processo administrativo em que o empreendedor, que é responsável por essas novas atividades, por esses novos empreendimentos, ele vai pedir autorização para o poder público, na figura do órgão ambiental, para que esse órgão ambiental possa, então, autorizar essa atividade que vai ser feita. Então, da mesma forma que a gente precisa pedir autorização para o poder público para exercer uma série de atividades, por exemplo, se eu quero fazer uma festa, eu preciso de um alvará da prefeitura. Se eu quero construir uma casa, eu preciso de um habite da prefeitura, né? Então, o licenciamento é sobre essa mesma óptica, de pedir autorização para o poder público, e aí pode ser nas diferentes esferas, federal, estadual e municipal, para poder ter essa autorização. Então, dentro da disciplina de licenciamento, a gente entende como que esse processo funciona e qual é o conjunto legal que norteia esse processo para conseguir essa autorização frente ao poder público aí para a execução dessas atividades. Essa autorização aí, ela engloba atividades que são completamente diferentes, desde atividades muito simples até atividades muito complexas, desde uma usina de Belo Monte até uma fabriqueta de fundo de quintal. Então, esse procedimento do licenciamento, esse procedimento de pedir essa autorização, ele vai ser diferente em função disso. Então, quanto mais simples for a atividade e menor a capacidade que ela tem de provocar alterações no ambiente, mais facilitado vai ser esse processo. Quanto mais complexa for essa atividade e maior a capacidade que ela tem de causar alterações no ambiente, esse processo vai ser mais complicado. Nesse caso, desses empreendimentos que têm um potencial gigantesco de causar degradação ambiental, o licenciamento, ele vai lá bater na porta de outro instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a avaliação de impacto ambiental. Ele vai falar assim para a avaliação de impacto ambiental: pelo amor de Deus, eu não sei o que é que esse projeto vai causar no ambiente. Ele é tão grande, as proporções de intervenção dele é tão grande, que eu estou em dúvida se eu autorizo fazer ou não.
Então, nesses casos, o licenciamento, ele vai pedir a autorização para a avaliação de impacto ambiental. Por quê? Porque a avaliação de impacto ambiental, então, nesses casos aqui, ó, eu trouxe até a legislação para mostrar para vocês aqui, né, o que está escrito lá, que é no caso de impacto significativo. Por quê? Porque a avaliação de impacto ambiental, ela tem um conjunto de técnicas, um conjunto de metodologias, e eu gosto muito de usar essa metáfora, em que ela é um instrumento de previsão para poder ver o futuro. Então, essa avaliação de impacto ambiental, eu calibro ela com uma série de ferramentas, com uma série de metodologias, com uma série de procedimentos, com uma série de etapas, e essa bolinha de cristal de avaliação de impacto ambiental, ela vai ter a capacidade de me projetar, de mostrar o futuro para mim, de como que um local, de como que um ambiente vai ficar após a instalação de um projeto. E a partir do momento que ela me der essa foto do futuro, o licenciamento vai, então, poder pensar se ele vai, se o poder público, né, através do licenciamento, vai ou não autorizar essa atividade. Então, aqui dentro do licenciamento, a gente entende todo esse procedimento para poder ser alterado. A nossa legislação, ela prevê 3 licenças ambientais, uma seguidinha da outra, uma licença onde a gente pensa o projeto, se aquele projeto está legal ou não está legal, uma outra licença que vai autorizar o empreendimento a ser instalado, uma outra licença que vai poder autorizar o empreendimento a operar, né? E, mais uma vez, nos casos em que, então, esse empreendimento, essa atividade que está pedindo autorização do poder público por meio da licença ambiental para poder funcionar, ele causa alterações tão grandes, o licenciamento pede, então, ele pede, então, ajuda para avaliação de impacto ambiental para poder enxergar quais são as alterações que vão ser provocadas nesse ambiente. Então, essa alteração é justamente o que a gente chama de impacto. Então, eu tenho um ambiente, daqui a pouco eu volto aqui, cada dia eu falo de um jeito, eu vou para lá e vou para cá, né? Então, eu tenho um ambiente que teria um comportamento nessa linha azul aqui, em determinado momento do tempo, eu tenho uma nova atividade ou um novo empreendimento. Pode ser uma estrada, pode ser uma usina hidrelétrica, pode ser um aterro sanitário, pode ser uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, uma atividade agropecuária, né, uma grande plantação de soja, uma grande criação de gado, pode ser uma granja, pode ser um abatedouro, enfim. Essa ação, esse empreendimento, para ele poder funcionar, para ele poder ser construído, ele tem uma interferência dentro desse ambiente e ele vai fazer com que essa característica do ambiente, com que esse parâmetro ambiental, ele sofra uma alteração. E é justamente essa alteração que é provocada por essa ação no empreendimento que a gente chama de impacto ambiental. Então, impacto, né, é sinônimo de alteração ambiental, uma alteração ambiental que foi provocada aí por conta de uma nova atividade que está sendo desenvolvida. Então, lá dentro da avaliação de impacto ambiental, além de aprender, né, lá dentro da disciplina, além de aprender as ferramentas, as metodologias para poder calibrar aqui a nossa bolinha de cristal, a gente vai permitir, e aí a gente vai expandir essa visão, né, essa visão crítica em relação a tudo isso, a gente vai poder entender as alterações que o empreendimento provoca, que uma nova atividade provoca, a gente vai procurar alternativas, a gente tem tecnologia para poder fazer de uma melhor forma, em que a alteração seja menor. A gente, no meio desse processo, a gente vai estar munido de uma série de informações para poder orientar o poder público na hora de tomar a decisão, se pode ou não pode aquele empreendimento. Então, com isso, a gente está levando a questão ambiental para o ambiente de tomada de decisão e, como consequência, a gente vai diminuir as alterações ambientais que a gente provoca no meio e vai minimizar a ação degradadora do homem dentro da natureza. Então, lá dentro da disciplina de AIA, a gente vai entender o contexto geral desse instrumento e a gente vai aprender um conjunto de técnicas para poder calibrar aquela bolinha de cristal para que ela nos projete o futuro. Aqui só alguns exemplos de impactos para vocês, de empreendimentos, né? Então, aumento de concentrados de particulados na atmosfera, então, uma indústria aqui que, enfim, queima qualquer coisa dentro do seu processo produtivo, está gerando aí esse aumento de particulados na atmosfera. Aqui, por exemplo, a construção de uma estrada, então, aceleração de processos erosivos. Esses processos erosivos, na hora que essa
esse solo aqui começar a ser perdido, ele pode causar assoreamento nos corpos hídricos, certo? Eu posso ter uma determinada atividade, por exemplo, um posto de gasolina, que pode gerar contaminação do solo lá por conta, né, da gasolina em si, né, dos componentes que estão associados. Eu posso ter uma indústria que, por exemplo, a MAHLE, que no seu processo produtivo lá, ela dá banho de metais nas peças e tudo mais. Então, se eu não gerenciar corretamente aquela água daquele processo produtivo, eu posso gerar uma contaminação no solo por metais. E esses impactos a gente costuma olhar para o meio físico, que são aqueles componentes abióticos do sistema, ou seja, aquilo que é morto dentro dos ecossistemas, água, solo, ruído e tudo mais, mas a gente também vai olhar para a biota, né? Então eu posso ter impactos aí de perdas de espécies da fauna, proliferação de vetores, e a gente também tem aqueles impactos que vão ser causados na sociedade como um todo, que é o que a gente chama de impactos socioeconômicos ou impactos antrópicos. Então, por exemplo, alteração das relações socioculturais. Então, para eu construir uma usina hidrelétrica, se existem pessoas que moram aonde vai ser construído o lago dessa usina hidrelétrica, então ali eu vou precisar retirar essas pessoas e vou ter alteração de todas as relações socioculturais. E quanto mais tradicionais forem essas comunidades, maiores vão ser os impactos, porque mais alterações socioculturais a gente vai provocar. E, já fechando um pouquinho, esse impacto, essa alteração ambiental que é provida desses empreendimentos, embora a gente tenha muito a mania, o hábito, inclusive a professora de avaliação de impacto ambiental, de usar a palavra impacto com uma conotação negativa, impacto também pode ser positivo, porque senão não se justificaria, se não tivesse nada de positivo, a gente ter novos empreendimentos. Então, eu posso ter aumento da arrecadação tributária, melhoria da qualidade de vida, qualificação profissional, geração de empregos, aceleração do desenvolvimento econômico, e é justamente nesse processo a gente vai tentar aí, de avaliação de impacto ambiental, tentar equacionar esses pontos positivos e esses pontos negativos, quem ganha e quem perde com a construção desse novo empreendimento. Então, tudo isso, todo esse contexto, a gente vai trabalhar lá dentro de avaliação de impacto ambiental. E todo esse estudo que é feito, embora a avaliação de impacto ambiental seja muito maior do que só um estudo, ele tem uma série de outras etapas até eu chegar no estudo, e depois que eu elaboro o estudo, eu também tenho uma série de outras etapas que a gente vai ver lá dentro de avaliação de impacto ambiental, mas talvez seja o ponto que vocês mais tenham ouvido aí falar, que são os estudos envolvidos no meio disso, que é o bendito EIA-RIMA, que provavelmente vocês já devem ter escutado. Então, a gente tem o estudo de impacto ambiental, que a gente chama de EIA, que é onde vai estar relatado todo o estudo que é feito, ou seja, toda a calibração daquela bolinha de cristal e o resultado que aquela bolinha de cristal dá em relação às alterações que vão ser provocadas, e esse RIMA que vai prever a questão de envolvimento das pessoas afetadas, vai prever participação aí, então é uma forma de codificar essas informações para as pessoas que não são técnicas no meio dessa área. Então, é tudo isso que vão estar envolvido aí no meio das disciplinas que eu vou ministrar para vocês. A gente vai falar muito de governança ambiental, de gestão ambiental pública, a gente, queira ou não queira, vai precisar discutir política, a gente vai precisar discutir as ações que os nossos governos tomam em relação à questão ambiental, a gente vai precisar discutir legislação, inclusive a gente está no momento chave aí desse processo, onde está em tramitação no nosso Senado, uma lei que vai modificar todo esse processo, a gente vai entender o que essas alterações aí legais representam, em última instância, menos emprego para engenheiro ambiental, porque estão querendo aí reduzir a quantidade de atividades que vão ser licenciadas, que vão passar por avaliação de impacto ambiental, enfim. A gente sempre vai estar antenado dentro desse olhar de gestão ambiental pública nas direções que os nossos governantes dão para o gerenciamento que a gente vai fazer em relação a essas questões ambientais. Então, a gente vai, não tem como fugir disso, não tem como não falar de política discutindo instrumentos de política ambiental, certo? Mais uma vez, sobre esse olhar. E aí, só fechando, né, dessas disciplinas que eu estou envolvidas, como vocês, enquanto engenheiros ambientais, podem vislumbrar um mercado de trabalho associado a isso?
Então, licenciamento e avaliação de impacto ambiental, eles trabalham ali casadinhos, né? Então, qual que seriam os nichos, os possíveis nichos de trabalho que vocês teriam se vocês gostarem de avaliação de impacto ambiental e quiserem trabalhar com avaliação de impacto com licenciamento? Então, são as consultorias que são responsáveis por elaborar os estudos aí que vão avaliar impacto ambiental, por fazer toda a tramitação do processo de licenciamento ambiental. Então, vocês vão ser os consultores, né, que vão estar lá dentro das equipes multidisciplinares que vão elaborar esses estudos. Vocês podem trabalhar dentro do órgão ambiental, que é quem vai dizer, né, quem vai dar a licença ambiental, autorizando ou não aquelas atividades. Então, alguns exemplos de órgão ambiental: o IBAMA, a FEAM aqui em Minas Gerais, a CETESB lá em São Paulo, enfim. E também, mesmo que vocês optem por trabalhar dentro de uma empresa, dentro de um sistema de gestão ambiental empresarial, uma das coisas que vocês vão precisar gerenciar são as licenças ambientais que essa empresa tem e o cumprimento das condicionantes que ficaram amarradas ao processo de licenciamento ambiental. Então, não tem muito como fugir. E, assim, eu acho que, enquanto engenheiro ambiental, muito dificilmente vocês vão conseguir fugir de alguma coisa que esteja relacionado a impacto ambiental e a licenças ambientais. Então, é bem típico, é bem característico mesmo. Pensando um pouquinho, né, vocês já tiveram aí o conhecimento a respeito, a conversa sobre recuperação de áreas degradadas, mas principalmente são os projetos, né, a serem desenvolvidos dentro dessa área, e sobre o olhar de gestão ambiental pública, o trabalho, né, nos próprios órgãos ambientais. Quem sabe um dia a gente não vai ter um de vocês aí como ministro do Meio Ambiente. Vou me conter para não fazer nenhum comentário a respeito disso, mas com certeza vocês seriam muito melhores do que um Ricardo Salles enquanto ministro do Meio Ambiente. Então, vocês podem trabalhar dentro de uma prefeitura que vai gerenciar aí todas as questões ambientais. Vocês podem ser elaboradores de legislações que vão nortear essa gestão ambiental. Vocês podem trabalhar dentro de uma consultoria, e aí aqui a gente tem muito a atuação do Neiru. Não sei se vocês tiveram já a oportunidade de conhecer o trabalho do Neiru. O Neiru é como se fosse uma empresa de consultoria da Unifei, onde a gente tem vários alunos de graduação e pós-graduação trabalhando lá, na elaboração de diversos planos. Então, plano diretor, plano de resíduos sólidos, plano de saneamento. Então, isso também está relacionado dentro do âmbito aí de gestão ambiental pública que vocês podem atuar. Só fechando, né, eu gosto bastante dessa ideia, e das vezes a gente evoluiu tanto enquanto sociedade, e a gente acha que os nossos povos tradicionais, né, os indígenas, eles são ultrapassados ou qualquer coisa nesse sentido, mas é muito interessante a gente observar a relação que eles tinham com o meio ambiente e essa harmonização na forma de vida deles com essa questão ambiental, porque eles sabiam que a vida deles era extremamente dependente dessa natureza, desse equilíbrio ambiental. Então, eu trouxe aqui um trechinho desse cacique aí, de uma carta que ele fez aí, para que a gente possa repensar um pouquinho na nossa forma de exploração em relação aos recursos naturais. Ou a gente aprende a explorar racionalmente os recursos que são finitos, né, eles não são infinitos, ou a gente aprende a usar esses recursos, ou a gente não vai ter mais o planeta Terra para a gente poder viver, né? Aí, ou a gente cria um universo paralelo, ou a gente vai morar em outro planeta, mas enfim, eu acho que a solução mais plausível é a gente aprender a lidar aí com um uso mais racional desses recursos ambientais, fazendo uma gestão ambiental. Certo? Também ultrapassei do tempo, porque Muito a gente bem, vai Maria. falando, a gente vai empolgando. Aqui está o meu contato. Essa área é empolgante, sim. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Fernanda, por favor. Maria Rita, eu pude ver que no começo da sua fala você falou que gostava muito de cálculo. Nisso você foi fazer estágio numa empresa que tratava sobre... eu não lembro o que você disse exatamente. Sobre licenciamento ambiental, que é onde eu comecei o meu casamento com licenciamento e avaliação de impacto ambiental. Isso. Aí eu gostaria de saber se realmente o estágio ele foi crucial para você se encontrar, ou se
na real, você gostou disso na sua graduação, enfim, eu gostaria de saber a importância disso para a gente saber escolher a nossa área, né? Eu acho que o estágio, sim, ele foi importante para mim, de ter aberto mais essa porta, mas eu acho que o curso como um todo. Eu não sei vocês, mas imagina que, 15 anos atrás, deixa eu fazer conta aqui, uns 15, 16, 17 anos atrás, engenharia ambiental era muito menos conhecida. Então, quando eu fui fazer engenharia ambiental, eu não sabia exatamente o que era engenharia ambiental, mas eu sabia o que era engenharia, porque engenheiro faz cálculo. Então, eu optei por aí, né? Então, a minha escolha de bater na porta de engenharia ambiental foi muito mais pela engenharia. Só que ao longo do curso, eu fui podendo conhecer o que é que significava esse curso, né? Que é um pouquinho o que vocês estão vendo aí com os diferentes professores que estão vindo falar com vocês. Então, assim, o meu encontro comigo mesmo não foi no meu estágio, foi dentro do curso, que eu percebi que eu gostava muito de poder ter esse olhar diferente, de poder saber um pouquinho de cada coisa, saber um pouquinho de ar, poder saber um pouquinho de solos, de um pouquinho, enfim, de ar, enfim, tudo que está relacionado. Então, assim, eu acho que o estágio, ele foi mais um balizador e uma oportunidade de eu conhecer uma área que eu falei, nossa, peraí, eu acho que aqui eu me encontrei. Na verdade, eu me encontrei mais foi no setor acadêmico, né, mas trabalhando com essa área. Respondido, Fernanda? Respondido sim, obrigada. Beleza. Maria Tereza, por favor. Eu queria saber se nessa parte de atuação que a senhora mostrou mais para o final, na parte de consultoria, se envolve atividade em campo e atuação em campo, essas coisas assim. Tem de tudo. Ou você pode ir para campo coletar os dados, ou você pode ficar no escritório interpretando esses dados, organizando essas informações. Eu tenho amigos que formaram comigo, por exemplo, o Joaquim, né? O Joaquim foi da turma do Rafael, acabou se formando comigo. Ele é uma pessoa que gosta de campo. O negócio dele é estar no meio do mato, tá coletando água, tá fazendo uma série de coisas. Beleza, se encontrou lá dentro. Eu tenho mais um perfil muito mais de escritório. Então, assim, o perfil que eu me encontro e que eu fazia na empresa de consultoria e alguns trabalhos de consultoria que eu desenvolvo, extremamente de escritório mesmo, de escrever os estudos e tudo mais. Então, assim, tem para todos os gostos, tem para todos os perfis aí associados e o que você gosta. Minha sugestão é sempre experimentar as coisas para a gente poder saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que se adequa ao nosso perfil, o que não se adequa. Certo, Maria Tereza? Certo, mas eu queria saber em relação ao que a faculdade proporciona também para a gente ter esses experimentos, se gosta mais de escritório ou de atuação em campo. A gente tem algumas dificuldades dentro de um contexto maior, porque sair para fora da universidade envolve custos, envolve recursos, envolve segurança, que às vezes a gente é um pouco limitado em relação a isso. Mas mesmo dentro dessa limitação, vocês podem ter certeza que vocês vão ter aí as oportunidades de vocês de poderem experimentar esses elementos que são diferentes. E mais importante que isso, às vezes, a universidade não são só as disciplinas que vocês precisam cursar para poder obter o diploma. Ela tem uma série de projetos com os quais vocês podem estar envolvidos, que vão contribuir de uma forma muito prática com essa formação de vocês. Então, com certeza, vocês vão ter oportunidades, mesmo dentro das disciplinas, mas sempre abram o horizonte de vocês para poder experimentar outras coisas, porque embora as disciplinas suguem a gente, né? A gente fala assim, meu Deus, não está sobrando tempo para nada, eu não estou dando conta disso. O começo assusta um pouquinho, já que vocês pegam o jeito e vão ter oportunidade de se envolver com outras coisas também, para poder experimentar essas coisas mais práticas. Eu sempre fui aqui em atividade de campo, a que caía, a que sujava a roupa, eu sempre fui meio patinha assim, embora hoje em dia eu gosto muito de andar, né, de fazer trilha, de fazer essas coisas assim, mas eu sempre fui um pouquinho desajeitada, né, então talvez por isso que eu não me encontrei aí com as atividades de campo. Mas é importante, até porque, para que a gente possa saber escrever um bom estudo, a gente precisa ter o olhar de campo, porque de entender aquela dinâmica, de saber como que as coisas funcionam, e esse campo, ele pode ser de diversas formas também, né, seja só observar, ou seja realmente coletar água, coletar solos, enfim, a variedade de questões associadas é bem grande. Certo, Maria?
Certo, obrigada. De nada. Murilo, por gentileza. Bom dia. Eu queria perguntar para você, professora, em relação às oportunidades de gestão ambiental no exterior. Se tem muita oportunidade, se é uma área que está crescendo, se não está. Esse olhar sobre a questão ambiental, ele é um olhar necessário para a humanidade, porque não adianta um país só se comportar de uma forma, porque a gente sabe que as coisas estão totalmente relacionadas, né, e tudo mais. Então, a gente tem diferentes países em diferentes níveis de atuação e em diferentes fases dessa relação com a questão ambiental. Obviamente, quanto mais envolvido o país, por uma série gigante de fatores, que a gente vai discutir lá nas minhas disciplinas, talvez eles tenham um cuidado maior em relação a essa gestão ambiental, né, até porque às vezes eles já destruíram na frente o que eles já tinham, então eles perceberam que eles precisavam gerenciar melhor os recursos naturais. Então tem oportunidades muito grandes. Do que eu escutei essa semana, numa live de um professor, ele falou muito da experiência dele no Canadá. Então, o Canadá tem uma estruturação muito grande. Se a gente for olhar para a Inglaterra tem uma tradição de planejamento ambiental muito grande, também é muito importante. A Austrália, eu tenho uma amiga que formou comigo, que ela está atuando num órgão ambiental lá da Austrália agora. Ela fez umas aventuras aí, foi para lá para poder conseguir o inglês, agora ela conseguiu o visto dela, pode trabalhar lá, e ela está trabalhando como se fosse licenciamento, né, como se fosse o poder público autorizando as licenças ambientais. Então, a gente tem diferentes perspectivas. O Rafael talvez possa falar um pouquinho aí da experiência que ele teve na Holanda, né, Países Baixos, então eles são especialistas nessa questão de gerenciamento de recursos hídricos. Então, a gente tem muitas oportunidades, e nesse momento, talvez uma oportunidade de países mais envolvidos que conseguem ter muito mais campos de atuação na área ambiental, porque a governança ambiental deles é um pouquinho mais forte nesse sentido. Mas a gente, assim, não estou falando emprego, tá? Trabalho para nós a gente tem muito, porque tem muita coisa que a gente pode atuar e muita coisa que a gente pode fazer legal. Mas a gente precisa dessa ideia de governança ambiental, dessa ideia do fortalecimento da questão ambiental, para que a gente possa ter cada vez mais emprego. O que fazer a gente tem de sobra, seja no Brasil, seja em qualquer país, outro país do mundo. Que a gente precisa se organizar, né, para poder exigir essa governança ambiental e esse cuidado com o meio ambiente. Certo, Murilo? Entendi, muito obrigado. Muito bem, Murilo. Pessoal, algum comentário a mais? Algum questionamento a mais? Rafael, eu queria só comentar e só adicionar essa última questão da Maria Rita falando, né? Ver como é importante, então, a gente ter um investimento numa infraestrutura para a gente obter esses dados, né? Eu trabalhei também, na época do meu doutorado de sanduíche na Califórnia, o professor trabalhava com desastres naturais, né? Então, o monitoramento da poluição né, do ar, a infraestrutura dos Estados Unidos na época, embora, né, como a Maria Rita comentou, a mudança de governo pode impactar um pouco também nesses investimentos, na política. Mas, em geral, os Estados Unidos ele tem uma infraestrutura muito grande, né, países ricos, né, eu estou dando exemplo dos Estados Unidos aqui como um exemplo. Só por curiosidade, Samara, a avaliação de impacto ambiental nasceu nos Estados Unidos, ela foi criada nos Estados Unidos. Olha, legal, tá vendo? E, assim, esse investimento, então, a estrutura que a gente tinha para trabalhar, os dados que a gente tinha, era espalhado pelos Estados Unidos inteiro, então a gente tinha uma infraestrutura, por exemplo, de monitoramento dessa poluição, de dados sobre a superfície de GPS, que a gente conseguia fazer, né, essas análises mais robustas do que a gente tem hoje. Inclusive, é uma dificuldade a gente encontrar dados de poluição aqui atmosférica de redes que a gente tem acesso facilmente, né, para a gente obter, porque esses dados não estão disponíveis. O Estado de São Paulo é o pioneiro com a CETESB, que a gente tem um monitoramento da qualidade do ar, mas em outros estados é muito difícil você encontrar. Já nos Estados Unidos, pessoas individuais que querem ter essa rede, pode contratar esse sensor, colocar e fazer esse monitoramento. Então, interesse. E um outro ponto que eu também gostaria de colocar para os alunos é essa habilidade, né, que a gente tem que desenvolver da ética, em qualquer profissão, mas em especial aqui com engenheiro ambiental, né? A gente pode utilizar esses dados em benefício, que nem a Maria falou, mas se você for atuar com
né, alinhado com outros interesses, isso prejudica. Eu falo isso também, não só engenheiro ambiental, mas engenheiro cartógrafo. Hoje em dia já tem gente contratando, por exemplo, engenheiro cartógrafo, para poder burlar dados do monitoramento de desmatamento. Então, você conhecendo as ferramentas, por exemplo, do sensoriamento remoto, saber a resolução, sabe quanto que de área eu preciso desmatar para a imagem não pegar. Então, ele já tem se trabalhado dessa forma. Então, vai da ética também do profissional não atuar nesse sentido, porque os dados eles podem beneficiar, mas também pode prejudicar, então vai do profissional ele saber se impor. E eu acho interessante a gente extrapolar esse conceito de ética, não só para a ética profissional, mas a nossa ética enquanto cidadão, a nossa ética enquanto a nossa relação com o meio ambiente, a nossa ética em relação às pessoas socialmente mais vulneráveis, né? Então, assim, vocês vão ter assim, vocês vão ver que eu vou bombardear, eu vou até militar na cabeça de vocês aí a respeito de um monte de coisas, porque eu trabalho com políticas ambientais e não dá para poder fugir de todo esse conceito, da gente entender, né, qual que é a importância de um sistema de governança ambiental, qual que é a importância da política ambiental de um governo federal, qual que é a importância dos tratados internacionais, qual que é a importância de um mercado onde para você vender, para você comprar produtos, você precisa ter responsabilidade ambiental, enfim, então a gente está imerso dentro desse ambiente ético, então quanto mais a gente for ético com o meio ambiente também, a gente vai ter mais oportunidades para poder exercer o nosso trabalho, porque como eu falei, coisa para fazer é o que mais tem, qualquer cidade que você pegar, qualquer prefeitura, se você for olhar para a questão ambiental, gerenciamento de resíduos sólidos, gerenciamento de esgoto, tratamento, tudo tem muita coisa para a gente enquanto, não só engenheiro ambiental, mas para quem trabalha com a área ambiental, né? Porque a gente vai perceber que a gente precisa ter muito essa capacidade de trabalhar em equipe e trabalhar em equipes multidisciplinares, porque a gente, quando engenheiro ambiental, a gente sabe um pouquinho de tudo, mas não necessariamente a gente sabe de tudo com profundidade. Obviamente, a gente vai acabar se especializando numa área para poder saber, mas o nosso diferencial que eu enxergo nesse mercado de trabalho é esse olhar maior para tudo. Mas a gente precisa aprender a trabalhar também com essas equipes multidisciplinares. Exatamente, Maria. Talvez o último questionamento, na sua opinião, no processo de licenciamento e dentro do processo de licenciamento, no processo de avaliação de impactos, quais que seriam as maiores dificuldades de atuação do engenheiro ambiental? O que você gerenciar as equipes, falta de conhecimento técnico, a Rafael, parte de burocracia, você consegue? Para mim, o grande problema, e aí eu tenho estabelecido uma linha de pesquisa nessa área do ensino de avaliação de impacto ambiental, a gente tem muitas pessoas, e aí não só engenheiros ambientais, mas toda essa equipe multidisciplinar que trabalha com avaliação de impacto ambiental e acha que sabe o que é avaliação de impacto ambiental e acha que sabe o que é licenciamento ambiental. Por quê? Porque mecanicamente, e com Ctrl+C, Ctrl+V, elabora os estudos de impacto ambiental, mas não tem a capacidade de enxergar dentro de um sistema de gerenciamento ambiental qual é a função da avaliação de impacto ambiental, qual é a função do licenciamento. Então, a gente encontra muitas pessoas que trabalham com avaliação de impacto ambiental, que trabalham com licenciamento e não têm noção do que é essa formação. Eu brigo muito com os meninos em relação a isso. Eu não quero que eles sejam pau-mandados de elaboração de RIMA, eu quero que eles enxerguem o contexto que está associado. E, por outro lado, também, Rafael, eu enxergo, agora falando sobre um olhar mais macro, de governança ambiental, de política ambiental, a gente acaba mexendo um pouco com essa questão econômica, né? Porque a gente acaba mexendo um pouquinho com essa ideia de valor, porque as coisas têm valor não só pelo quanto custam, né? Mas por uma série de questões associadas aí. Então, a gente tem esses problemas também. Aí isso vai refletindo em órgãos ambientais que não têm uma infraestrutura de recursos humanos, de recursos financeiros adequados, enfim. Mas eu acho que essa ideia de que as pessoas que trabalham com avaliação de impacto ambiental entendam o papel desse instrumento, eu acho que já seria assim, um ganho gigantesco no meio do processo. Perfeito. Maria, Samara, muito, muito, muito obrigado. Valeu muito a pena a discussão, né?
Eu não sei se alguém tem algum comentário a mais, algum aluno, aí fiquem à vontade. Mas todas as duas professoras, né, vocês vão ter acesso a elas aí ao longo do curso. Acho que está bem claro aí, né? E assim, gente, vocês me veem só no final. Se vocês quiserem conversar a respeito do curso, a respeito de qualquer questão aí, enfim, vocês têm meu e-mail, só você digitar lá Maria Rita dentro do e-mail da Unifei, que vai aparecer meu contato lá. Estou à disposição de vocês aí para o que vocês quiserem, para trocar uma ideia sobre o curso, pelo fato de também ser engenheiro ambiental formada aqui, né, dessa visão. Então, vocês não precisam esperar 3 anos para poder ter contato comigo, não, tá? Tento ser muito acessível para todo mundo. Meu e-mail também está aí, o contato. O que acontece comigo é até curioso, porque eles passam pela geomática, passam pelo geoprocessamento, e aí na hora que vai nas disciplinas né, mais específicas, que vão precisar utilizar aquela ferramenta, aí eles entram em contato direto, assim, por e-mail, mas eu estou sempre à disposição para poder auxiliá-los e aplicar essas ferramentas. Eu pretendo depois a gente tem mais 2 rodas de conversa com professores e profissionais, eu vou passar aí uma lista, né, com os professores pelas áreas, mais ou menos, que tem os contatos, mas também essas aulas estão gravadas, né? Mas agradeço muito aí a presença de todos, uma excelente semana. Eu só vou pedir antes de terminar, Rodrigo, se puder ficar só um pouquinho, eu agradeço, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até mais a todos aí. Boa semana. Tchau, gente. Sejam bem-vindos, né, ao curso aí. Boa sorte para vocês.